Não existe saída em Digital Amazing Circus? Essa porta, e se ela for a maior mentira de The Amazing Digital Circus? Whoa! Wait. Was that an exit door I saw out there? Is that a way to leave? A Pomni tá presa num pesadelo digital. A única coisa que parece uma saída, na verdade, pode ser só uma ilusão. E no vídeo de hoje nós vamos explorar aqui algumas teorias que sugerem que escapar no circo, na real, é impossível. E o motivo é bem mais sombrio do que você tá imaginando. Vamos ao vídeo. E olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chique. Hoje estamos num novo formato, estou mostrando o meu rosto pra vocês. Geralmente eu só faço a narração dos vídeos e vou estar lendo o meu roteiro aqui na frente. Então se eu estiver olhando aqui pra cima e tal, é justamente pra gente não se perder nos assuntos. Desde que lançou o The Amazing Digital Circus, virou um fenômeno, prendendo a atenção de milhões de pessoas com esse visual único e uma premissa que dá até um calafrio. Um grupo de pessoas que teve a consciência digitalizada e agora tá preso em avatares de desenho animado. E essa é a história da série praticamente, né? Eles são forçados a participar de aventuras malucas, comandadas por uma inteligência artificial meio instável que controla tudo. E quem que é essa IA? O Kane. No meio desse caos todo, uma pergunta não sai da cabeça. Será que é possível sair de The Amazing Digital Circus? A experiência da Pomni no episódio piloto, né, quando ela acha uma porta escrita saída, dá uma pontinha de esperança. Só que cada nova pista parece apontar para uma verdade bem terrível. Aquela porta é só uma isca, uma armadilha perfeita. A primeira teoria é a mais direta. A saída simplesmente não existe. Pá, põe na tela. Vamos começar pela explicação mais direta e talvez a mais cruel de todas. A teoria mais simples é que não existe saída. Fim de papo. Acabou o vídeo. Não, tô brincando, volta aqui. Essa ideia ganha força com que o próprio mestre do circo, Kane, ele fala. Quando a Pomni, desesperada, pergunta sobre a porta que ela encontrou, ele simplesmente descarta a ideia dizendo que não tem nenhuma porta de saída mágica. E ele trata a descoberta dela quase como um delírio, uma alucinação, né? De quem acabou de chegar naquele mundo. I assure you, there is no magical exit door. You're probably just experiencing digital hallucinations! Essa interpretação parece bater com a sinopse da série, que descreve os personagens como presos nesse universo digital, sujeito aos caprichos do Kane. Se a IA, né, inteligência artificial que manda no lugar, diz que não há escapatória, talvez a resposta mais simples seja a correta. A porta seria, então, só um bug, vamos dizer assim, um erro da realidade, um pedaço de cenário esquecido, ou pior ainda, uma manifestação de desespero da Pomni, algo que ela precisava ver para não surtar de vez. Mas e se a porta é só uma ilusão? E por que ela existe? E é aí que a coisa fica ainda mais sinistra. E a próxima teoria é a armadilha do Kane, a saída como uma tortura psicológica. E se a porta não for um erro, mas uma ferramenta? Uma teoria bem popular entre os fãs é que o Kane não é só um apresentador caótico, mas um tipo de carcereiro, que curte um joguinho psicológico e tal, e a porta da saída é o brinquedo preferido dele. Pensa bem, aqui comigo. O que é mais cruel do que manter alguém preso? É dar a essa pessoa uma falsa esperança de liberdade, e depois arrancar isso dela. É simplesmente isso que ele faz. Nessa visão, o Kane usaria a ideia de uma saída para testar os limites dos seus convidados. Ele observa como eles reagem a possibilidades de escapar e talvez, só talvez, para se divertir ou quem sabe para acelerar o processo de abstração, aquele colapso mental que transforma os personagens em monstros sem consciência, o Kane pode até não controlar a mente deles diretamente, mas ele tem controle total sobre o ambiente. Ele pode criar, destruir qualquer coisa. Então plantar uma porta falsa que aparece e some seria moleza para ele. A saída nesse caso não seria uma passagem para o mundo real, mas um atalho direto pro desespero. Próxima teoria. Um destino pior. A saída leva pro vazio. Uma teoria arrepiante sugere que a porta não leva pro mundo real,
mas sim pro Void, o famoso vazio. O Void é aquele espaço em branco, infinito e vazio que a Pomni vê de relance. É pra lá que os personagens vão quando abstraem. Seria o esquecimento total e a aniquilação digital. E o que dá força pra essa teoria é que o momento em que a porta aparece, bem quando a Pomni tá no auge do pânico, é como se o sistema estivesse oferecendo uma saída pra angústia dela. Mas a única saída é o desligamento completo. Cruzar aquela porta não seria uma fuga, mas seria um tipo de morte digital, vamos se dizer assim. Uma forma de se apagar da existência para acabar com o sofrimento. E o Kane, né, ao perceber isso, talvez esteja protegendo a Pomni dela mesmo, ao negar que a porta existe. Ou na pior das hipóteses, né, a porta é um mecanismo do próprio sistema, para descartar quem tá prestes a entrar num colapso. E a próxima teoria é a teoria que muda tudo, e que vocês não são reais. Agora se prepara, porque essa daqui muda completamente o jogo. E se o motivo pelo qual ninguém pode sair é porque não tem ninguém de verdade pra sair? A teoria da cópia digital sugere que os habitantes do circo não são humanos originais, mas sim cópias digitais perfeitas de suas mentes. A ideia é a seguinte: em algum momento do mundo real, essas pessoas usaram um headset de realidade virtual, só que o aparelho não só transportou para um mundo digital, ele escaneou a mente delas ali, as memórias, medos, memórias, tudo, e criou uma duplicata perfeita. O humano original, lá no mundo real, só tirou o headset e seguiu a vida, talvez sem nem saber que uma cópia consciente de si mesmo ficou para trás, presa num servidor. Isso explicaria porque ninguém precisa comer ou dormir, eles são programas. Explicaria porque o Kane pode distorcer os corpos e os cenários de forma tão bizarra. Ele tá só editando o código-fonte. A busca da Pomni pela saída se torna infinitamente mais trágica. Ela não tá tentando escapar de um lugar, mas sim do que ela é, um eco, uma cópia sem original. E nesse cenário, sair nem faz sentido. Você vai sair pra onde? Não existe um corpo pra voltar. A única saída seria ser deletada. E essa é a teoria mais assustadora entre os fãs, né? E as mais perturbadoras também. Porque a fuga não é só difícil, é impossível por conceito. Quinta teoria: uma esperança perdida, a saída foi encontrada. Beleza, vamos respirar um pouco e pensar numa alternativa menos deprimente. E se a saída era real, mas não tá mais lá? Essa teoria propõe que em algum momento existiu sim uma rota de fuga, né? Mas ela foi de propósito escondida ou apagada. Talvez o circo fosse originalmente um programa em fase de testes, como a Porta dos Fundos, para os desenvolvedores, né? Especula-se que o Kinger, né, por estar lá há mais tempo e ter um comportamento tão quebrado, pudesse ser um desses desenvolvedores que acabou ficando preso. A aparição da porta para Pomni poderia ter sido um bug que revelou por um instante essa saída antiga. Assim que o Kane, o guardião do sistema, notou a falha, ele teria consertado apagando a porta para garantir que ninguém mais encontrasse. E isso, gente, transforma a história numa esperança perdida. A liberdade já foi possível alguma vez, mas a janela se fechou. E a sexta teoria e última aqui desse vídeo é o poder da mente. A saída é uma criação. E se a chave da saída não tiver um mundo, mas na mente de cada um? Uma linha de pensamento bem interessante sugere que a porta não é um objeto físico, mas uma manifestação psicológica. Ela só aparece pra Pomni porque ela é a mais nova, ainda tá cheio de desespero e com uma conexão muito forte com a sua identidade antiga. O desejo dela de escapar seria tão poderoso que de alguma forma ela se manifesta na realidade digital e cria uma porta. O Kane chama de alucinação, mas pode ser um poder de que todos os humanos do circo têm, simples assim, mas não sabem usar. Talvez se eles conseguissem controlar a própria mente e as emoções, poderiam criar a saída por força de vontade. Isso mudaria o jogo. A fuga deixaria de ser sobre achar um lugar e passaria a ser sobre dominar a si mesmo num ambiente feito para te quebrar. A saída não seria um lugar para onde ir, mas um estado mental para ser alcançado. Profunda essa, né? Quem vai dizer qual a teoria certa, qual que é a história certa, vai ser vocês aí dos comentários, né? Qual dessas teorias faz mais sentido na sua opinião? Você acha que o Kane é um vilão ou só uma IA sobrecarregada fazendo o seu trabalho? Deixa aqui nos comentários a sua teoria. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais viagens pelo universo de The Amazing Digital Circus. Bom, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Eu peço perdão porque eu fico olhando aqui
e lendo o meu roteiro, mas eu ainda não tenho meu teleprompter aqui próximo da câmera, ainda não consegui organizar aqui pra eu deixar a câmera na altura do meu roteiro, né, e eu consegui olhar pra câmera diretamente, mas é um novo formato de vídeos que eu quero trazer aqui pro Chique Oficial, até porque no último vídeo, pra quem viu, completamos 6 anos de canal e as coisas estão mudando por aqui. Estamos entrando em uma nova fase também, seguindo o mesmo estilo de thumbnails e tal. Porém, os vídeos de teoria eu quero aparecer um pouquinho mais, colocar um pouquinho mais de rosto e a gente vai seguir fazendo teorias maravilhosas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar em recomendação aqui o nosso último vídeo, onde completamos 6 anos de canal. Eu espero que vocês assistam. Muito obrigado pra vocês que assistiram até aqui e valeu, valeu e valeu.